Panorama do mercado com abs. Hoje é a nossa tradicional retrospectiva da semana. Eu acabei de fazer um reel lá no Instagram e no Shorts do YouTube falando da retrospectiva, mas vamos fazer aqui no formato podcast tradicional, que aqui eu posso falar com mais detalhamento. Claro que o grande evento da semana, apesar de termos três bancos centrais decidindo, foram os resultados das Big Techs, Microsoft, Meta, Amazon, Apple. E essa semana, na minha perspectiva, vai ditar a narrativa e a retórica para o segundo semestre de 2026 com relação à IA. Desde o lançamento do modelo do GPT, que lá em 2022, salvo engano, nós temos visto esse bull market em torno de nomes dedicados à IA. No primeiro momento foi qualquer nome, como qualquer bull market, né? Você pega uma tendência, sai comprando qualquer coisa ligada ao setor e tudo sobe. No entanto, hoje já com uma maturação de quase 5 anos, nós estamos começando a ver uma seletividade maior, uma racionalidade maior, no sentido de que o mercado começa a exigir prova de que esse retorno vem dos investimentos em inteligência artificial. E aqui eu falo infraestrutura, data center, GPUs, parte de hardware, energia para data center, enfim, tudo que envolve a IA. E as hyperscalers até então, e eu falo isso porque eu tenho até hoje muitas delas na carteira, e foi uma semana fantástica para minha carteira, inclusive, é que, elas vinham meio que lateralizando, até corrigindo, porque o mercado estava um pouco descrente em relação a elas, e foi um primeiro semestre em que as empresas de memória foram realmente os destaques do índice, do Nasdaq, e essas hyperscalers ficaram ali de lado, então quem estava em hyperscaler até então, não estava com uma grande performance no ano. Isso incomodava quem tinha na carteira, porque você fica se questionando: "Pô, será que eu estou errado? Será que a minha análise está correta?". E aí finalmente, acho que a partir dessa semana agora, a última semana de julho, nós teremos uma mudança de paradigma em relação ao que o mercado está analisando. Microsoft, que até então era o patinho feio, de repente, em um dia tem uma alta histórica para a empresa, uma empresa já muito madura, subiu 15% num dia, o que para o tamanho da empresa é quase meio trilhão de dólares de alta em um dia, de valorização em um dia. Então, algo muito natural. Fico imaginando o patrimônio do Steve Ballmer, quanto subiu em um dia, já pensou? Então, fica aqui um comentário positivo, porque a Amazon e a Microsoft tiveram resultados excelentes. Não vou descer aos números aqui, qualquer coisa você acompanhe o panorama da quinta, que eu fiz os comentários da Microsoft. Eh, mas independentemente de números, o fato é que elas conseguiram demonstrar que todo esse gasto em inteligência artificial tem retornado e tem demanda para isso. A demanda por nuvem é muito grande, tanto da AWS como da Azure. E essas hyperscalers vão continuar crescendo. Mesma coisa, o Google caiu, em razão do resultado na semana passada, caiu, mas eu creio que o Google é uma empresa fantástica também para surfar essa onda. Então, e não é tão especulativa como uma SpaceX, por exemplo, né, que eu particularmente gosto do caso, mas eu acho que é especulativo no sentido de valuations muito elevados. Eu também, no final de semana, estava assistindo a um podcast com o Jim Chanos, que é um dos maiores investidores short sellers, né, que é aquele investidor que aposta na queda das ações. Ele tinha um fundo que era basicamente voltado apenas a shortear ações. Então ele ganhava, a performance do fundo vinha com as apostas dele em queda de ações, o que é uma profissão extremamente arriscada, porque você pode estar errado e aí você tem a simetria da ação subir. Ele perdeu muito dinheiro também shorteando Tesla, shorteando casos mais, polêmicos e que investidores de varejo gostam. Ele tem uma rixa com o Elon Musk, claramente. Ele acha que as empresas do Elon Musk são meio que fraudes, que tem muito dado contábil ali de manipulação. Ele fala que nós vivemos na era das fraudes. Mas eu estou mencionando o Jim Chanos porque ele fez nessa entrevista, ele faz uma análise demonstrando que muitas dessas empresas estão em níveis especulativos, mas ao mesmo tempo ele entende que existem empresas que têm valuations razoáveis e que são atrativas. E ele não citou nominalmente, mas dava para entender que ele estava se referindo às hyperscalers, essas grandes, né, Microsoft, Amazon, Google, esses 3 nomes principalmente. E ele está muito short nesses modelos de new clouds, como Nebius, CoreWeave, essas empresas que são extremamente alavancadas e que ele consideram que é um modelo de negócio complicado, de muita alavancagem, de difícil sustentação ao longo do tempo, e eu particularmente concordo com ele. Eu nunca fui muito entusiasta dessas empresas. Em relação a empresas de memória, eu também acho que são empresas boas, porém, não me parece que o valuation nesse momento seja atrativo, considerando um setor que é cíclico.
E nós tivemos o IPO da CXMT, até fizemos um reel, um short também sobre a CXMT, fiz vídeo longo no YouTube sobre ela também. E ela é interessante porque os chineses ainda não entraram em HBM, mas entraram forte em DRAM, memória RAM normal, né, memória RAM normal. E com certeza isso já vai ter um aspecto deflacionário, já é uma empresa que já tem 8, 7% no mercado, agora fez IPO, está capitalizando, e os chineses estão vindo para conseguir fazer o HBM. Se eles conseguirem a litografia EUV, depois você assista um vídeo no YouTube, que nós vamos subir acho que essa semana, se eu não me engano, explicando esse tema. É importante que você entenda o que está acontecendo, porque essa parte tecnológica aqui é o que vai ditar o mercado. Porque as empresas tradicionais, elas vão crescer lucro líquido em linha, tudo bem, mas quem dita os rumos da economia norte-americana nos últimos 20 anos, vamos dizer aqui, pós-crise de 2008, são os avanços tecnológicos que têm sido feitos pelas big techs e pelas empresas de nuvem, agora pela onda da IA. Essas são as grandes tendências macro de tecnologia. E agora, provavelmente, nos próximos 10 anos, o que vai ditar os rumos são as empresas de robótica, que na verdade nada mais é do que a IA física, né, e biotecnologia e tudo que diga respeito à IA. Eu acho que esses os grandes ganhos estão aí. Então, só para você entender o que está acontecendo, é uma mudança de narrativa, finalmente o mercado olhando para empresas com valuations mais razoáveis. Isso também tem muito a ver com as circunstâncias macroeconômicas, as circunstâncias macro também fazem com que o investidor seja muito mais seletivo nesse momento, porque os juros estão muito altos, principalmente nos vértices longos, e eu enfatizei muito isso, os vértices longos estão muito altos, passou de 5,20 a Treasury de 30 anos, isso é extremamente preocupante para a economia americana, mostra que os investidores estão preocupados com a situação fiscal norte-americana e aí agora vou migrar para o assunto de Federal Reserve, com uma possível perda de credibilidade do Federal Reserve, pelo fato de que o Kevin Warsh não subiu os juros, o mercado pressiona para que haja a alta dos juros. Kevin Warsh foi mais hawkish no discurso, mas não quis se comprometer com o forward guidance. Houve bastante dissenso entre os membros votantes, mas ainda assim houve manutenção dos juros. Então o mercado está falando, olha, se é para ficar com esse juro parado, nós vamos ter que tomar mais risco nos vértices longos, então nós queremos um prêmio maior. Então, realmente, é o chamado bear steepener de credibilidade, né, o nome técnico. A ponta curta permanece ancorada, né, mas a ponta longa incorpora inflação, déficit e maior oferta de dívida com menor confiança no Fed. Isso é muito ruim. Então, é bem possível que para setembro, eu já estou mudando minha opinião, eu acho que setembro vem aumento de juro. E com esse aumento de juro, começa a ter uma mudança no custo da oportunidade e os investidores começam a analisar muito mais os valuations à luz dos juros. Então não dá para sair comprando qualquer coisa, não dá para sair comprando, empresa com valuation de 100 vezes EBITDA, então isso não vai dar certo, na minha opinião, né, posso estar errado, não estou aqui, a minha função é editorializar o meu panorama, não é recomendação de investimento, mas é a minha visão do que está acontecendo. Então eu não vou descer aos detalhes dos resultados, não vou falar de Apple e Meta que caíram, qualquer coisa você assista o meu podcast da sexta-feira, se você quiser ouvir Meta e Apple, na quinta você ouve o resultado da Microsoft, e na sexta também tem o comentário da Amazon. Então cada episódio aí do dia tem os comentários detalhados, eu não vou descer os números aqui, é muito mais uma retrospectiva mais panorâmica. A China ainda está muito mal, o mercado imobiliário desacelerando, o mercado interno de consumo também desacelerando, só que existe uma expectativa de que a parte de tecnologia da China retome o movimento econômico de alta, né. Essa é a grande expectativa, porque eles têm se dedicado muito a IA, o Estado, o Xi Jinping tem proporcionado isso, quer ser o líder em IA, então tudo isso faz com que haja ainda um interesse na China e eu particularmente ainda sigo bullish com as empresas de tecnologia chinesas, sabendo que elas nunca vão negociar num valuation de empresa americana, mas eu particularmente ainda sigo otimista. Acho que esse IPO da CXMT mostra que os chineses estão batalhando atrás disso, e todas essas notícias sobre o modelo, Química 3 da Moonshot, todas essas notícias de LLM mostram que os chineses são muito mais eficientes que os americanos, custo por token muito mais baixo, vai comoditizar esse mercado de modelos, na minha opinião. Você vai pagar um Fable 5 do Claude só para coisas muito específicas, muito complexas, porque não faz sentido uma empresa ficar gastando com token de forma muito elevada e começar a ter um baque. Os CFOs das empresas vão começar a olhar para isso, vão falar, viu, vamos para um modelo chinês que é mais em conta, deixa o Fable 5 só porque realmente é necessário, além do risco de espionagem. E eu acho que talvez esse seja um ponto que desacelere a contratação dos modelos chineses. Proibições norte-americanas, na ótica de regulação, e o risco de espionagem e furto de propriedade intelectual a partir de uso de modelos dentro das empresas. Então, as empresas devem estar muito preocupadas com isso. E eu acho que
Para mim, um negócio que é inevitável, um crescimento inevitável é cybersecurity. No momento eu zerei minhas posições em CrowdStrike, zerei as posições que eu tinha em Palo Alto Network, mas porque elas tinham andado muito e eu preferi capturar os ganhos. Mas a despeito da questão dos ganhos e da alta muito expressiva dos últimos meses, eu penso que são segmentos que, se houver uma correção mais adiante, uma correção mais severa, são segmentos que o investidor deve estar sempre exposto. A parte de cybersecurity, tem ETF também, que faz uma abordagem ampla sobre o setor, que é o ETF Bug. Tem um outro ETF também, me esqueci agora o outro nome, acho que é Cyber, o nome do outro ETF. Então, não é recomendação de investimento, mas eu penso que pelo que está acontecendo com esses modelos LLM e a antiga acusação norte-americana sobre furto de propriedade intelectual, industrial dos chineses, a outra até tinha uma hack, HACK. Então depois você dá uma olhada aí, se você tiver interesse. Eu penso que, em razão dessas acusações, é bem possível que esse setor continue ainda muito aquecido. Então vale a pena dar uma olhada, não agora, eu acho que agora andou demais, mas é um setor que eu sempre estou de olho e preferi capturar os ganhos, mas se houver a correção, eu vou voltar, porque é uma demanda estrutural e longeva, na minha opinião. Sobre o Brasil, para não dizer que não falei de Brasil, já com 11 minutos aqui de panorama, o Ibov teve uma semana positiva, né, subiu quase 1,9, o real também se valorizou 5,06, um desempenho puxado sobretudo pelos bancos, Petrobras, porque houve esse aumento do petróleo em razão lá do conflito no Oriente Médio, e houve um fluxo para emergentes natural também em razão do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, um valuation já bastante excessivo, parece já ter um exaurimento da tendência, é natural que haja uma correção para ter um respiro no preço lá nos Estados Unidos, então é natural. Só que nós temos um problema fiscal que é um risco enorme e, embora os gestores estejam discutindo isso, eu não vejo esse debate mais amplo na sociedade brasileira, que tem um déficit nominal de 12 meses, que de 10% do PIB, que é o maior desde 2021, é um déficit muito alto. A dívida bruta chegando a 81,9% do PIB. Então, o que está acontecendo? É um movimento cíclico, porque as despesas sobem com juros, pagando uma Selic muito alta, a dívida brasileira, que é praticamente 50% vinculada à Selic, e um déficit primário de 1,2% do PIB. Então, olha essa dinâmica circular. Fica um risco fiscal com um prêmio de prazo bem elevado, por isso que a gente está vendo B pagando 8% de juro real mais IPCA. Esses juros elevados aumentam a despesa nominal, e essa maior despesa amplia a dívida e dívida maior impede a queda sustentável da curva longa. E aí, numa última etapa, com a curva longa nesses níveis, o custo de oportunidade para se investir em equities no Brasil é muito elevado. Qual que é o Equity Risk Premium para você estar em renda variável? E, de novo, eh, eu não me abstenho de investir em renda variável no Brasil, tenho várias posições em renda variável no Brasil, tanto diretamente em ações quanto via fundos de ações na Previdência. Mas, independentemente disso, o fato é que a situação fiscal é muito ruim para o Brasil e precisaria ser endereçada, mas provavelmente só será endereçada ano que vem. E eu não vejo, eu não gosto de ficar discutindo política aqui na minha produção de conteúdo, mas uma coisa que me chama a atenção do que eu tenho visto do debate eleitoral, eu não vejo os candidatos discutindo isso, situação fiscal no Brasil. Não tem candidato discutindo isso com sofisticação, com complexidade. Eu nem sei se os candidatos têm condição de discutir isso, a verdade é essa. Será que eles entendem o que está acontecendo? Esse é outro ponto. Então fica aqui essa minha preocupação, mas tem que tomar cuidado, porque lá nos Estados Unidos nós temos esses juros subindo, principalmente nos vértices longos. Eu acho que na ponta curta não vai subir mais, porque já está tudo no preço mais ou menos, é o preço que vai ter mais uma alta, pelo menos, de 25 basis points. Mas tem uma deterioração fiscal local muito preocupante. E com o aumento de inflação, o governo revisou sua projeção de inflação para 5,10 no final do ano, muito acima do limite da banda do, do, para fixação da inflação pelo Copom, da taxa de juros. Então, fica muito difícil, porque está muito acima. O alvo é 3%, com uma variação de 1,5% para cima ou para baixo, e o governo ainda revisou para cima. Então, isso me preocupa muito, porque o Brasil não tem muito espaço, né? O Conselho Monetário Nacional fixou 3%, com uma banda de 1,5% para cima ou para baixo, e o governo admitiu que vai estourar. Então, ainda com as tarifas impostas, também prejudica um pouco a exportação no Brasil, e uma mudança de percepção sobre a independência do Banco Central. Então fica aqui meu panorama para não estourar 15 minutos.
Espero que você tenha gostado. Amanhã voltamos com a as novidades da próxima semana. Um abraço e ótimo domingo.